oitavo ano, essa é a nossa aula de geografia e hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 4, que a gente tem o assunto sobre migração, refugiados e sobre a diversidade da população mundial. Hoje nós vamos ver um pouco o início sobre esse capítulo, os conceitos principais, para que vocês possam compreender melhor na aula que vem as outras partes do assunto. Por exemplo, começando por esse título, nós temos, refugiados, refugiados e diversidade. A diversidade da população mundial já é explicada por um processo de migração, porque a gente vai ter diferentes culturas no mundo, diferentes características físicas das pessoas que já foram influenciadas pelas migrações que aconteceram na história. O ser humano já é, por si só, um ser que migra. Desde a época da pré-história, que vocês devem ter estudado lá na disciplina de História, no componente curricular de História, vocês devem ter visto que o ser humano, ele, na pré-história, migrava e a gente tinha as pessoas que a gente chamava de nômades. Não tinha residência fixa. Migrava para um local que tivesse ali as condições de vida, que tivesse os recursos naturais e quando esses recursos esgotassem, alguns até migravam com mais frequência e iam para outros lugares em busca de sobrevivência. Hoje nós somos chamados de seres sedentários, ou seja, nós temos residência fixa, nós vivemos em um ambiente só, uma moradia. Mesmo assim, a gente vai ter os movimentos migratórios, que são esses movimentos populacionais, os deslocamentos das populações. Nós temos muitos motivos. Alguém da sua família já migrou para outro lugar? Você é de outro estado, nasceu em outro estado e veio para cá? Ou por algum motivo viajou, migrou para outra região do Brasil, voltou? Você já migrou para o exterior, quem sabe, foi para outro país? Então, tudo isso vai representar esses movimentos das populações e vão ter a ligação com a diversidade de culturas que nós temos hoje no mundo. Então, o que é esse processo de migração? Como eu já falei, você consegue agora identificar o que é a migração no geral? Os deslocamentos populacionais, que são motivados por muitas coisas. Nós temos vários tipos de migração. Por exemplo, nós temos a migração temporária, de uma pessoa que migra para trabalhar por um tempo e aí retorna, já tem aquele tempo certo que ele vai retornar à migração temporária. Por exemplo, acontece em pessoas que trabalham em algumas lavouras, que são em alguns períodos do ano. Então, retornam para suas casas quando termina a colheita, por exemplo, o plantio. Nós temos também as migrações internas e externas. Internas que acontecem dentro do Brasil, em relação aos estados ou de cidades, e nós temos também a migração externa, que acontece do Brasil para fora do Brasil e também as pessoas que chegam no Brasil. Nós temos também as migrações forçadas, que são aquelas migrações que a pessoa não quer se deslocar, que elas são, assim, por exemplo, na história do Brasil, nós temos as migrações dos africanos que se deslocaram para o Brasil de maneira forçada, não foi de modo espontâneo. Eles foram forçados a vir para o território brasileiro. Nós temos também uma característica, tem outros tipos. Migração pendular, aquela que acontece todos os dias, quando você vai para o trabalho, vai estudar e volta para casa, por exemplo. É um tipo de migração também. Vamos ver só essa iluminação. Nós temos também outras formas de migração, mas o que nos interessa aqui hoje é mais essa questão da gente entender os movimentos. Então, vamos lá também para outra diferença. Se você sabe, a diferença entre nós temos imigrantes e temos refugiados. Você sabe o que é refugiados? Já ouviu falar nesse termo? Será que no Brasil nós temos refugiados? Então, imigrantes são aquelas pessoas que chegam em um local. Então, por exemplo, nós temos emigrante e imigrante. São muitos conceitos, Mas se você quiser, pode assistir essa aula várias vezes, façam anotações. Nós temos emigrar, o emigrante é quem sai de um ambiente. Então, é o emigrante, ele saiu.
Mas quem chega em um local a gente chama de imigrante. Por isso que a gente fala os imigrantes que chegaram ao Brasil, porque eles chegaram aqui. De onde eles saíram, eles são emigrantes. Entenderam? Então, nós temos os imigrantes que chegam em determinado local, que vão migrar, né? E nós temos os refugiados. Os refugiados também, eles fazem parte de uma forma de migração, mas é da migração forçada, aquelas pessoas que buscam se refugiar em outro lugar. Então eles buscam ajuda, um refúgio. Essas pessoas que são refugiados, geralmente elas fogem de algum lugar, se deslocam por motivos geralmente políticos, perseguições políticas, religiosas, questões também de vida precária, que não tem assistência do governo, por exemplo, pessoas que vivem em situações assim de miséria extrema e fogem daquele local. Pode ser também por refugiados por algo ambiental, como por exemplo um vulcão que entrou em erupção e aquelas pessoas têm que se refugiar em outro local. No Brasil tem pessoas que migram para cá e aí fazem um pedido de refúgio e aí eles passam por um processo para poder o governo brasileiro ver se eles se encaixam realmente como refugiados. E aí eles vão ter o auxílio no Brasil, vão ter direitos a muitas coisas. Entenderam essa parte? Então agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre a migração. Então, quais seriam os motivos das migrações atuais? Porque durante a história a gente tem essa questão da sobrevivência, mas as pessoas migram somente pela sobrevivência, buscando recursos. Nós temos vários tipos de migrações atuais. Principalmente pessoas de países subdesenvolvidos que migram para países desenvolvidos. E nós temos vários problemas nisso, porque muitas pessoas vão fazer essa migração e elas vão querer entrar no país, mas entrando de forma ilegal. A migração, que acontece essa questão das imigrações ilegais, nós temos vários problemas nos países. Essas pessoas podem ser até presas. Muitas pessoas saem do Brasil para ir, por exemplo, para os Estados Unidos, entrando pelo México. E aí, hoje a gente já tem várias barreiras, é bem complicado. Muita gente fica preso por muito tempo, ou então eles retornam essa pessoa para o Brasil. Nós temos vários movimentos hoje. Temos também os movimentos da África, do continente africano, chegando em direção à Europa. E aí na próxima aula a gente vai ver melhor essa questão. Eu vou trazer para vocês um caso bem interessante de uma criança que repercutiu no mundo inteiro há alguns anos atrás. Então essa migração hoje seria solução ou seria um problema? Pensando nessa questão da migração, a gente tem os dois lados, né, da moeda, assim como várias coisas. A gente vai ter o problema e a gente tem como uma solução. Para alguns países, a migração de pessoas pode ser um problema, porque no Brasil, por exemplo, chegaram muitas pessoas venezuelanas que no estado, né, de Roraima, houve assim a gente teve vários problemas sociais e econômicos nessa cidade, uma cidade pequena, aí chegando muitas pessoas de outro país, sem ter emprego para todo mundo, sem ter moradia, recursos. Então a gente não tinha como, o Brasil não tem como prestar esses serviços a todo mundo, como segurança, lazer, transporte, educação, saúde, que é o que a gente precisa para viver bem. E aí, no Brasil a gente nem tem isso para todos os brasileiros, e aí quando a gente recebe uma parcela grande de outra população aqui no Brasil fica bem complicado. Então a gente vai ter alguns problemas. E nós temos também as migrações de pessoas que, por exemplo, quais são as migrações que os países, a maioria dos países, eles querem receber pessoas que têm uma qualificação profissional, uma pessoa que tem um conhecimento que vai contribuir com aquele país. Então, que seja para estudo, para trabalho, mas que a pessoa tenha uma qualificação profissional, que tenha estudo. Então, isso é muito importante para a gente entender. E tem muitas outras coisas. Então, nós temos, como consequência, né, das migrações, nós temos várias coisas, como por exemplo, a gente tem também a questão da violência em alguns lugares que aumenta por conta dessa população que chega, que não encontra emprego. Nós temos também as pessoas que se arriscam no mar Mediterrâneo,
para chegar na Europa em busca de uma melhor condição de vida, e aí eles vão em condições precárias, muitas vezes morrem no mar. E nós temos, só para complementar a aula de hoje, para vocês entenderem melhor, a gente tem a questão da diversidade, né? Então, a diversidade hoje que a gente tem no mundo, de culturas, de línguas diferentes, elas são influenciadas pelas migrações ao longo da história. Então, a minha característica física hoje, do cabelo, da cor da pele, dos olhos, do formato do rosto, tudo isso tem a ver com as migrações, tanto que aconteceram no Brasil, tanto da África para o Brasil, como da Europa também para o Brasil. E os indígenas que já moravam aqui, a gente teve uma mistura, né, de grupos étnicos diferentes. Então a gente vai ter essas características hoje e também a questão da cultura. E ainda, a cada dia a gente tem essa questão dessa diversidade e dessa cultura que vai sendo enriquecida por pessoas de outros países que chegam ao Brasil e pessoas do Brasil também que levam essa cultura para outros lugares. Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que são muitos conceitos e que é difícil vocês compreenderem assim, né? Nessa videoaula, só em uma videoaula. Mas vocês vão fazer a leitura dos textos do capítulo 4, vão realizar as atividades e na próxima aula eu estarei de volta para que a gente possa aprender mais sobre esse assunto. Bons estudos e qualquer dúvida eu estou à disposição.